Vamos lá, questão da UERJ maravilhosa. Leia abaixo a descrição do experimento por meio do qual se comprovou que a replicação do DNA é do tipo semiconservativo. Ok. Uma cultura de células teve inicialmente o seu ciclo de divisão sincronizado, ou seja, todas iniciaram e completaram a síntese de DNA ao mesmo tempo. A cultura foi mantida em um meio nutritivo normal e após um ciclo de replicação, as células foram transferidas para outro meio, onde todas as bases nitrogenadas continham o isótopo do nitrogênio N15 em substituição ao nitrogênio N14. Deixa eu representar isso. Imagina aqui então um recipiente onde as células se encontravam, tá? E nesse recipiente continham apenas nitrogênio N14. Eu vou representar o nitrogênio N14 aqui em azul. Tá? Puxei uma seta ampliadora para a gente visualizar melhor essa molécula de DNA. Tá aqui a minha seta ampliadora. Imagina que cada célula aqui tinha um DNA assim, ó. Estou representando ele todo em azul. Por quê? Porque eu estou assumindo que todos os nucleotídeos desse DNA têm o isótopo N14 que a gente está representando de azul. Aí o que aconteceu em seguida? Eles transferiram, beleza, isso para outro recipiente. Então estou representando outro recipiente aqui. Deixa eu melhorar meu recipiente. Aqui, ó, para outro recipiente. E nesse recipiente tinha disponível apenas o nitrogênio N15. Então vou representar o N15 em vermelho. Apenas o nitrogênio N15. Vou puxar uma seta ampliadora aqui para a gente visualizar também. O que aconteceu nesse novo recipiente? Essas moléculas vão se replicar. Essas células foram proliferadas. Está lá, nessas condições, essas células foram acompanhadas por 3 gerações seguidas. O DNA de cada geração foi preparado e separado por centrifugação conforme sua densidade. Vamos ver isso então. Essa molécula de DNA vai dar origem a 2. Então vou representar aqui uma molécula e vou representar aqui a outra molécula. Tá? Você sabe que a replicação é sempre conservativa, a própria questão já te deu isso. O que isso significa? Que eu vou manter uma fita antiga, então estou representando aqui as fitas antigas, e vou fazer uma nova. Qual cor eu vou usar para fazer a nova? O vermelho. Por quê? Porque eu estou representando um N15 de vermelho. E ele me disse que no novo meio eu tenho apenas N15 disponível. Então está aqui a representação da nova fita sendo feita com nitrogênio 14. Desculpa, com nitrogênio 15 em vermelho. Beleza. Então, se eu tinha uma molécula com 2 fitas N14, agora eu tenho 2 moléculas. E as 2 moléculas vão ter uma fita antiga, N14, e uma fita nova, N15. Beleza? Então, esse foi o primeiro ciclo. Ele quer 3, né? Então, vamos para frente. Essas 2 moléculas aqui, cada uma vai dar origem a 2. Né? Então, vou fazer a molécula aqui. Ok. E vou fazer mais 2 moléculas aqui. Né? 2 moléculas ali e 2 moléculas aqui. Ok. Antes de mais nada, vou simplesmente abrir as moléculas antigas, aproveitando que eu já estou com o azul na mão, vou fazer de um lado, vou fazer do outro. Abrindo a molécula, né? Elas têm uma fita azul e uma vermelha, então tá aqui. Simplesmente abrir, não fiz nada de novo. E agora eu vou fazer, eu estou no mesmo recipiente, elas não foram trocadas de recipiente, né? A nova fita. Vou fazer a nova fita de qual cor? De vermelho, porque o vermelho está representando o nitrogênio N15, que é o único disponível no meio. Então faço aqui a nova fita em vermelho. Faço aqui a nova fita em vermelho, faço aqui a nova fita em vermelho e faço aqui a nova fita em vermelho. Então, a gente tinha uma molécula, replicou-se 2 moléculas, segundo ciclo, fomos para 4 moléculas. Né? Ou se forem 100, seriam 400, né? Bastaria multiplicar. Repare, agora a gente tem 2 moléculas com as 2 fitas N15 e 2 moléculas, essa e essa, com uma fita N15 e uma fita N14. Vamos parar por aqui? Não, ele quer mais um ciclo. Então, essa molécula vai dar origem a 2. Essa molécula vai dar origem a 2. Essa molécula vai dar origem a 2. E essa aqui também vai dar origem a 2. O que eu vou fazer primeiro? A mesma coisa, eu vou simplesmente abrir as moléculas. Estou simplesmente abrindo as moléculas. Tinha uma fita azul aqui e uma fita vermelha. Ok, nessas aqui, abrindo, era uma fita vermelha de um lado, uma fita vermelha de outro, uma fita vermelha de um lado, uma fita vermelha de outro. Eu não fiz nada de novo. Vou começar a fazer agora. Vou fazer de qual cor? De vermelho, porque o vermelho representa o N15 e no meio só tem N15 disponível. Então vai ficar assim, ó. Ó. Tá aqui, quase lá.
Pronto, a gente tinha 4 moléculas, agora a gente tem 8. Das 8 moléculas, eu vou ter 6 delas com as 2 fitas N15 e 2 delas com uma fita N15 e N14. Fala pra mim, já deu pra perceber o padrão? Se ele pedisse um quarto ciclo aí de replicação, você já consegue perceber que seriam 16 moléculas? E já consegue perceber que das 16, 14 iam ser todas vermelhas? N15 e N15? E 2 delas iam continuar N14 e N15? Né? Essa N14 ela não vai desaparecer, porque a replicação é sempre conservativa, ela mantém uma fita antiga e faz uma nova. E no próximo ciclo, cara, seriam 32, das quais 30 seriam 15 e 15 e 2 continuariam 14 e 15. Então, proporcionalmente, isso iria apenas diminuir, tá bom? No entanto, nesse caso, o que ele faz? Vamos voltar aqui em cima. Nesse caso, ele te pede para separar por centrifugação conforme a densidade, que vai variar do 14 para o 15. Do 15 vai ser maior do que a do 14. Observe o gráfico correspondente ao resultado obtido na primeira etapa do experimento, na qual as células se reproduziram em um meio com N14. Olha o resultado. Um pico enorme numa densidade, que aqui vai ser a densidade referente ao 1414. Né? A densidade referente ao 1414. Porque todas as moléculas, no primeiro caso, né, o primeiro gráfico é esse aqui, ó, todas as moléculas eram 1414. No entanto, em seguida, como vai ficar o próximo gráfico? Vamos representar essas moléculas aqui com um gráfico, essas moléculas aqui com um gráfico e essas moléculas aqui com um gráfico, tá? Mantenha os mesmos eixos, tá? Quantidade de DNA no eixo Y e densidade no eixo X. E aí? Como é que vai ficar esse próximo gráfico? Quantos picos eu tenho que fazer? Vou fazer um só, porque as moléculas são todas iguais. Esse pico tem que ser mais alto, porque a quantidade de DNA é maior, ela é o dobro, né? Se aqui no começo estava o 1414, eu vou ter que fazer um pico mais intermediário aqui, referente ao 1415. 1415 vai estar um pouco mais à frente, o 1515 estaria mais à frente ainda. Então como é que eu tenho que representar meu gráfico nesse caso? Né? Eu vou ter que fazer um pico só, um pico mais alto, só que um pouquinho mais à direita, porque a densidade das moléculas aumentou. E a seguir, como é que fica? Opa, a seguir vão ser 2 picos, veja só. Porque agora eu tenho moléculas 15 e 15 e tenho moléculas 14 e 15. Metade dela tem o mesmo número de 14 e 15 e tem o mesmo número de 15 e 15. Então eu vou ter 2 picos, um intermediário e outro mais à direita ainda, porque as 15 e 15 vão ser mais densas. E depois veja, a quantidade de 15 e 15, que antes eram 2 na nossa representação, passam a ser 6. E a outra continua 2. Então eu continuo com 2 14 e 15 aqui e vou ter 6 15 e 15. Então, com perdão dos meus gráficos que ficaram meio tortos aqui, você conseguiu perceber a tendência? Se fosse no próximo ciclo, eu ia continuar com um picozinho de 2 aqui e um pico ainda maior do outro lado, né, na outra ponta. Então, quais gráficos a gente vai ter que marcar aqui, né? Observe agora os gráficos correspondentes aos resultados obtidos para cada geração após substituição do nitrogênio das bases por N15. E aí? Os gráficos que correspondem respectivamente à primeira, à segunda e à terceira gerações, são: a primeira geração tem que ter um pico apenas e um pico mais à direita, é o Y, concorda? Tá aqui, ó. Segunda geração a gente vai ter 2 picos de igual tamanho. Então tem que ser o Z. E na terceira geração eu continuo tendo 2 picos, mas um deles vai ser bem mais alto do que o outro. Na quarta geração, mesma ideia, eu continuaria com 2 picos, mas um deles ainda mais alto do que o primeiro, né? Então eu tenho que marcar Y, Z e X. Y, Z e X, letra D. Maravilha, maravilha. Tranquilo?